Olá! A gente vai iniciar hoje uma série de videoaulas sobre administração. Então a gente vai iniciar hoje com as teorias da administração. No entanto, para a gente ver quais são as principais teorias, a gente precisa compreender primeiro o conceito do que é administração. Então, o conceito atual para administrar seria o quê? Um processo que tem como finalidade garantir a eficiência e a eficácia de um sistema, certo? Esse sistema, não importa o que seja, pode ser administrar uma empresa, administrar um projeto, administrar um trabalho manual, não vem ao caso. O que importa é que esse processo, para ele ser bem administrado, ele tem que se garantir a eficiência e a eficácia. Mas o que seria então eficiência e eficácia? A eficiência é o quê? É o processo de executar aquilo que foi planejado. Então a ideia de ter um processo eficiente quer dizer que ele foi planejado de alguma forma, com uma série de passos, por exemplo, e se eu seguir esses passos corretamente, então eu posso dizer que o meu projeto ele foi eficiente, ou seja, ele seguiu tudo aquilo que foi previamente planejado. Já a eficácia tem a ver com atingir o objetivo. Então, quando eu atinjo o meu objetivo do meu projeto, eu posso dizer então que aquele projeto ele foi eficaz. Veja que é possível atingir o meu objetivo sem eu ter sido eficiente, ou seja, sem eu ter seguido pelo planejamento. Às vezes, porque eu descubro que no meio do processo o planejamento não estava bem correto e eu tive que mudar algumas coisas, ou às vezes ocorreram problemas que atrapalharam o planejamento inicial e eu tive que modificá-lo para que eu atingisse o meu objetivo. Então a ideia aqui desses dois conceitos é, primeiro, eu preciso tentar que o meu processo seja eficiente, ou seja, que eu faça um bom planejamento para eu atingir o meu objetivo e principalmente que ele seja eficaz, ou seja, que eu atinja o objetivo. Então, os dois principais conceitos aqui têm a ver com planejamento e atingir os objetivos. Então, isso seria um conceito atual para administração. Então, uma outra ideia seria o seguinte: administrar, então, é aplicar técnicas para estabelecer metas e objetivos, operacionalizando o seu alcance pelos seus colaboradores, ou seja, as pessoas que vão trabalhar, a fim de que se obtenha os resultados esperados. Veja que isso aqui engloba tudo que a gente discutiu anteriormente. A gente tem a ver aqui com as metas, ou seja, os objetivos, temos aqui a ver com a operacionalização, que é a eficiência, ou seja, o planejamento de todas as etapas que eu preciso para chegar ao objetivo. E eu tenho aqui a ideia importante dos colaboradores, porque afinal de contas administrar é trabalhar com pessoas, e obter os resultados esperados, que é o que a gente sempre espera, né? Então a ideia é que quando você estabelece um processo, você desenvolve um processo para atingir um determinado número de objetivos, você alcance eles. Bom, então ao longo do tempo ocorreu diversas tentativas de padronizar a administração, certo? De criar modelos ou teorias que ajudassem os administradores, né, quem trabalhava nas empresas, a gerenciar melhor as suas empresas, ok? A primeira delas vai surgir junto, basicamente, um pouco depois da Revolução Industrial. Então a gente tem que ter em mente aqui que quando surge a teoria da administração científica, a gente tem como objetivo aqui, ou como modelo, a maioria das empresas que tinham chão de fábrica, ou seja, elas produziam coisas. Não importa aqui se eu estou produzindo um navio ou se eu estou produzindo um parafuso. Então eu sei que eu tenho um chão de fábrica aqui, onde eu tenho às vezes centenas de empregados realizando tarefas e eu tinha que administrar, ou seja, gerenciar todo esse processo. Bom, então qual é a ideia da administração científica? Um dos seus fundadores, o Taylor, ele dizia o seguinte: não havia padronização das atividades dos operários, né? Você lembra aqui da ideia do chão de fábrica. Então cada um operário executava a mesma atividade, só que eles faziam de maneiras diferentes. Um fazia de uma forma, outro usava outro tipo de ferramenta ou outro tipo de máquina para chegar ao mesmo objetivo.
Então não tinham técnicas uniformes e ele acreditava que deveria haver uma maneira ótima de realizar a mesma tarefa, ou seja, que as pessoas deveriam, os operários, não, executar para atingir o mesmo objetivo da mesma forma. Então ele propôs, o Taylor, esses 4 princípios que caracterizavam então a administração científica, que são esses aqui. Bom, o conhecimento que antes ficava somente na cabeça dos empregados deveria ser registrado e tabulado, transformando-os em regras e normas. E a gerência que deveria fazer isso. Então veja que aqui o conceito é a administração, a documentação, certo? Um conceito bastante importante para nós, a ideia de documentação. Então, segundo o Taylor, eu precisava registrar esse conhecimento. Segundo ponto importante, os trabalhadores deveriam então ser selecionados e desenvolvidos cientificamente pela gerência, que deveria atuar próximo a esses operários. Então, a ideia de treinamento. Esses operários, lembre-se, nós estamos lá falando da Revolução Industrial, eles tinham pouquíssima formação, não tinham a educação na época não era obrigatória, muito menos universal, então eles tinham pouquíssimo treinamento, pouquíssimo educação de qualquer nível, então a empresa deveria treinar esses operários para eles realizarem essas tarefas. Além disso, caberia à gerência também a ideia de aproximar o conhecimento científico relativo ao que eles estavam fazendo aos trabalhadores. Então, não há como melhorar a produtividade para Taylor se você não passar esse conhecimento, esse treinamento para os trabalhadores. Então, novamente, aqui a ideia de treinamento é muito importante. E, por fim, ele dizia que deveria ter uma divisão clara e efetiva do trabalho que levava a uma super especialização. Então, cada operário deveria fazer uma única tarefa e se especializar nessa tarefa, certo? Então, esses seriam os 4 princípios básicos da administração científica proposta por Taylor. Para tanto, ele cria uma ideia chamada de Organização Racional do Trabalho, que é a ORT, ok? Baseado no seguinte conceito: os operários não teriam capacidade, muito importante aqui, formação ou outros meios de analisar cientificamente o seu trabalho e estabelecer racionalmente o método ou processo mais eficiente. Então, caberia à gerência a essa tarefa. Eles deveriam mostrar para o operário, treinar o operário como eles deveriam realizar o seu trabalho. E veja aqui a ideia de capacidade, ou seja, é considerado aqui nessa época que o operário não traz nenhum tipo de conhecimento consigo. Ele chega como uma tábula rasa no chão de fábrica. Ele precisa ser treinado, não importa o que ele fez ou deixou de fazer antes, e ele tem que aprender como fazer dentro da empresa e como devem ser executados os processos ali dentro. E isso cabe ao gerente, os administradores, né, realizar essa atividade. Então, como é que era a ideia da ORT para Taylor, tá? Então, se baseava na ideia de estudo de tempos e movimentos, e isso é muito importante porque nós estamos falando aqui de chão de fábrica, ou seja, eu teria que ver como os operários executavam realmente os seus movimentos braçais e ver quanto tempo eles executavam cada um dos movimentos para chegar numa equação ótima. Então, para fazer um determinado parafuso, um operário lá levava 30 segundos no torno. Então eu deveria passar essa informação para todos os operários que não deveriam ultrapassar esses 30 segundos de torno. Essa é a ideia do estudo de tempos e movimentos. Reduzindo o trabalho a uma única tarefa. Então o sujeito que ia executar o trabalho no torno, ele ia executar o trabalho no torno, não ia fazer mais nada, certo? Era a ideia do chão de fábrica mesmo. Se discutia também a ideia da fadiga humana, ou seja, como é um movimento repetitivo e ele vai executar isso horas e horas, quanto tempo ele poderia fazer isso, certo? Sem ele começar a fazer errado por causa de estar muito cansado. Então se começou a discutir isso. A ideia de criação de cargos e tarefas extremamente especializados, então quem faz o quê, e cada sujeito que vai fazer uma determinada tarefa recebia um cargo diferente. A premiação por produção e melhoria, então a ideia do
econômicos, ou seja, o sujeito, a única forma de eu motivá-lo seria pela premiação por produção e melhoria, ou seja, se ele produz mais, se ele produz melhor, eu vou pagá-lo mais. Então a ideia aqui era a racionalização do trabalho a partir do dinheiro. Então eu vou pagar mais para aquele que produzir mais. Discussão sobre condições ambientais já surge pela primeira vez, porque envolve a mesma questão da fadiga humana. Então, para eu produzir melhor, eu preciso ter condições mínimas de trabalho, iluminação, temperatura, fumaça e assim por diante. Já se começou a discutir naquele tempo, porque não adianta eu ter empregados extremamente especializados, onde eu gastei um bom tempo treinando eles, se eles ficarem doentes. Porque daí eu vou perder tempo novamente treinando novos funcionários. Padronização de métodos e máquinas, ou seja, para executar uma determinada tarefa, todos deveriam ser executados da mesma forma. E a criação da ideia de supervisão, chefias e administração. Ou seja, agora eu tenho gerentes, subgerentes, gerentes gerais, quem administra o que, quem fiscaliza quem. Aqui a ideia principal era de fiscalização. Ok? A partir dessas ideias, Henry Fayol, que foi um outro pesquisador da época, ele vai discutir, ele vai estabelecer 14 princípios de administração que eram voltados para a ideia então da ORT e da administração científica. Okay? Esses 14 princípios seriam o seguinte: divisão do trabalho. Todos os colaboradores, ou seja, os empregados, independente do nível, sejam gerentes, sejam o faxineiro, deveriam se especializar. Eles vão fazer uma única tarefa. Autoridade e responsabilidade. Era o direito dos superiores que darem ordem aos seus comandados que tinham responsabilidade sobre os seus trabalhos. Então a ideia da autoridade é o seguinte: sim, eu vou ter autoridade, eu vou ter gerentes, vou ter subgerentes, e eles tinham o direito de cobrar dos seus comandados. A ideia da unidade de comando. Apenas um chefe deveria dar ordens a um subordinado. Então eu tinha bem claramente o fulano trabalha para quem, dentro de qual setor. Eu não posso ter duplicidade de comando. Somente um comandava um determinado sujeito. Unidade de direção. O único controle em busca de trabalhos visando os mesmos objetivos. Aí, no caso aqui, a unidade de direção seria a gerência geral. Ok? Então eu tenho a unidade de direção. A direção é ela que estabelece os objetivos e a unidade de comando é aquela que ajuda a operacionalizar esses objetivos. Então a gente pode pensar aqui a unidade de direção como os diretores da empresa e as unidades de comando como se fossem os gerentes. Vejo que aqui nós estamos falando novamente lá da Revolução Industrial, muitas dessas técnicas, desses modelos aqui, elas vão se aproximar do exército, do militarismo. Por quê? Porque a gente está falando aqui de grandes empresas, às vezes com centenas de empregados, e a ideia que eles tinham de ter o que mais se aproximava disso que eles já conheciam, né, era realmente o exército, onde eu tinha lá centenas de soldados que tinham o mesmo objetivo, claro que o objetivo era diferente, mas que precisavam ser comandados. Então é a mesma ideia, enquanto que no exército eu tenho lá as unidades que são comandadas por um cabo-tenente e assim por diante, e uma direção lá, os generais, aqui eu teria os diretores gerais e os gerentes e subgerentes. E aqui a gente vai notar diversos elementos aqui que vai se aproximar novamente do militarismo. Por exemplo, a ideia de disciplina. Criação de regras de conduta e de trabalho válidas para todos os funcionários, evitando a desorganização, ou seja, todo mundo deve seguir aquelas regras estabelecidas pela empresa. Centralização. Algumas atividades de ordem estratégica devem ser centralizadas pela gerência. A gerência é que deve definir a estratégia da empresa. E isso estabelece o que a gente chama de hierarquia. Nós temos uma hierarquia de direção, gerente, subgerente e assim por diante. E o respeito aos níveis hierárquicos é incondicional. Mesma ideia que eu tenho, por exemplo, no Exército. Ordem. O zelo e organização por bens materiais devem ser mantidos em toda a empresa. Ou seja, eu tenho que prover
cuidar dos bens da empresa, porque afinal eu trabalho naquela empresa. Equidade, princípios de lealdade e devoção de cada funcionário à empresa. É bem importante, também chega perto do militarismo, né, onde os soldados deveriam ser leais à pátria, ou no caso ao exército. Aqui é a mesma coisa, você está trabalhando naquela empresa, você deve ser leal àquela empresa, ok? Estabilidade dos funcionários, que é uma coisa interessante, né? Porque parece algo que só existe no funcionalismo público, mas não é verdade. Ó. Na administração privada também trabalha muito com a ideia de estabilidade, porque a alta rotatividade nas organizações, ou seja, a entrada e saindo muita gente, é prejudicial à empresa, que tem que retreinar aqueles funcionários, que vai ter que readequar as cadeias de comando, às vezes se sai um gerente, um diretor e assim por diante. Então, que eles acreditavam desde aquele tempo que isso traria um desempenho negativo na empresa. Iniciativa, capacidade de estabelecer um plano e de cumpri-lo até o fim. Espírito de equipe, resultados de trabalho em equipe são mais consistentes do que trabalhos individuais, então isso era importante para eles também. Prevalência dos interesses gerais, ou seja, os interesses individuais deveriam ser deixados de lado, o que importa eram os interesses da gerência, da empresa. E a remuneração. O pagamento deveria ser justo, ou seja, de acordo com o que você estava executando, você poderia receber mais ou menos, ok? Então, para terminar, eu deixo para vocês aqui o filme do Charles Chaplin, né, Tempos Modernos, que realmente faziam uma série de críticas a esse tipo de trabalho, né, do chão de fábrica, onde as pessoas passavam o resto da vida executando exatamente as mesmas coisas. Veja que nesse tempo era a forma que tinha para executar, porque nós estamos falando realmente de indústrias praticamente, né? As empresas aqui, a administração aqui, quase que estava sendo focado diretamente para indústrias que produziam coisas. E como eu tinha uma mecanização ainda muito incipiente, basicamente o que a gente tinha era a mão de obra para executar todas as tarefas. E é por isso que surge tanto a ORT como a teoria da administração científica, certo? Então tá, até a próxima.